Tá, vamos lá. Lembrando que esse slide é do professor, dessa vez eu tô fazendo um vídeo diferente, pegando o slide dele aí para poder ajudar da forma como eu entendi aí. Lembrando que esse slide é da faculdade, não é meu, tá? É só a intenção aqui de ajudar o pessoal aqui, tá? Então a gente tem um pâncreas endócrino aí. Na verdade, o pâncreas tem dupla função, né? Tem a endócrina, que é através dos islotes de Langerhans, onde secreta insulina, glucagon através das células alfa, beta, né? Somatostatina na delta. Porém, tem um exócrino também, que são através dos seus acinos, certo? Que vão secretar esse suco digestivo aí direto no duodeno. Então, pâncreas tem duas funções, endócrino e exócrino. Para dar uma base aqui, o que eu vou fazer? A insulina, os três principais órgãos aqui, fígado, músculo e adipósito, né? As células dos adipósitos aí. A insulina, ela tem a função, certo? De pegar a reserva que eu tenho aqui, ó, certo? Ou o açúcar que eu tenho no sangue, certo? O nível de glicose que eu tenho alto no sangue devido à ingestão de um alimento, certo? Por exemplo, e disponibilizar para esses três carinhas aqui. Então é a insulina que vai entrar nos adipósitos, nos músculos e nos fígados e armazenar. Óbvio que ela vai armazenar nos adipósitos em forma de triglicerol, né, ácido graxo, e nos músculos e fígado através de glicogênio. Então, todo açúcar, toda a glicose que eu tenho presente no sangue, devido ao aumento na ingestão na alimentação, por exemplo, é essa insulina que vai levar essa glicose para os músculos e também para as outras células do corpo, certo? Vai disponibilizar. Ela é a chave de acesso para esses órgãos, para as células do corpo. Já o glucagon, ele é o oposto. Por quê? Porque ele vai pegar esses mesmos caras aqui, principalmente fígado, músculo, adipósito, e vai quebrar, certo? E disponibilizar isso na corrente sanguínea. Essa glucose na corrente sanguínea. Então ele vai quebrar esse ácido graxo, né? Fazer com que ele vá até lá o fígado e transforme em glicose, certo? E caia na corrente sanguínea mediante, por exemplo, uma hipoglicemia. Então, se a glicemia está baixa, quem que vai entrar em jogo? O glucagon, certo? Vai pegar tudo isso aqui, vai quebrar e disponibilizar na corrente sanguínea em forma de glicose, certo? Já a insulina, mediante a uma ingestão, certo? Ou uma hiperglicemia, ela vai tentar fazer o oposto. Ela vai tentar fazer o seguinte: opa, vou pegar todo esse açúcar que tá aqui e vou armazenar, ou vou jogar pro músculo, ou vou jogar pro fígado, certo? E quem vai entrar no meio fazendo também esse equilíbrio entre insulina e glucagon é a somatostatina, que é secretada pelas células delta. Então, insulina, células alfa, certo? Glucagon, insulina, células beta, glucagon alfa e somatostatina, que vai fazer esse meio de campo de controle entre os dois, né? Uma das funções dele também é pelas células delta, certo? Então, eu acho que eu confundi de novo, né? Glucagon é alfa, insulina é beta. Não, isso mesmo. Depois eu corrigi. Exatamente, certo? Então a gente tem aqui, ó, as células dos slots de Langerhans. As alfas é glucagon, as beta é insulina e essa é amilina. E somatostatina aí também, certo? Diz esse PP aqui de peptídeos pancreáticos aqui. Mas os principais é alfa, beta e delta, certo? Glucagon, insulina e somatostatina. E aí entra o seguinte, falando aqui, né, a mesma coisa, que os acinos secretam suco gástrico, que as células de Langerhans secretam a insulina e glucagon. Falando aqui da porcentagem, 60%, se cair na prova, é insulina, certo? 25% glucagon, 10% somatostatina. Então, o maior percentual aí é de insulina em relação ao glucagon. Isso aqui não entra agora nisso aqui, a gente vai entender mais lá pra frente. Eu vou avançar, como eu já falei lá, certo? Então, uma dieta alta de carboidrato, ou açúcar, carboidrato, faz o quê? Secreta muita insulina. E o que acontece? Deposita em forma de quê? Como glucógeno. Aonde? No fígado ou nos músculos. O excesso não armazena. Excesso de glucógeno não se armazena. Ele se converte em quê? Gordura. E vai armazenar onde? Nos adipósitos. Então, foi os três que eu falei, ó. Adipósito, fígado e músculo. Só que também tem isso aqui.
proteínas, ingerir proteínas é importante, por quê? Porque inibe a degradação de proteínas intracelulares, ou seja, quando você não ingere proteína, o seu corpo vai pegar as proteínas que estão dentro do seu corpo e vai utilizar ele como fonte de energia. Lembra que o fígado tem essa função também de pegar os aminoácidos e converter em glucose na aula de Zunilda lá, né, de bioquímica? Então ele também faz isso. Lembra que o fígado tem a função de pegar o ácido graxo e converter em glucose, assim como tem a função de reconvertê-lo também em ácido graxo? Então, essa absorção desses aminoácidos aí é importante porque a insulina, ela inibe, né? A ingestão de proteína, ela acaba aí fazendo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para ficar mais claro. Aqui o metabolismo da proteína, ela inibe aqui, ó, o catabolismo, né? A insulina, ela inibe o catabolismo das proteínas, certo? Ou seja, ela estimula o transporte dos aminoácidos que a gente ingeriu para o interior das células. Então, além de levar o açúcar para o interior das células, ela também transporta os aminoácidos para o interior da célula. E se você tem aminoácido na sua dieta, né, se você tem proteína, ela evita com que haja um catabolismo, evita que haja um catabolismo dessa proteína, certo? Então aqui, continuando, vamos lá. Isso ele falou que cai na prova. Nas células pancreáticas beta, né, onde a gente produz aí a insulina, né, mediante um estímulo, um aumento de glucosa, se eu tô com muita glucosa na corrente sanguínea, o que é que eu tenho que fazer? Opa, eu vou ter que secretar insulina. Para quê? Para que essa insulina saia da célula, pegue essa glicose e leve para o fígado, né, leve para o músculo, ou faça com que o fígado converta em ácido graxo para poder levar para os adipósitos, certo? Então, ela tem essa função. Então, nas células pancreáticas beta, quem é que acontece? Eu tenho uma proteína transmembrana chamada GLUT, certo? Que vai ser ativada, estimulada mediante essa glicose alta e vai produzir uma cascata aqui, né, de reações, onde vai gerar ATP, e é esse ATP que vai fechar os canais aqui, ó, de potássio, certo? Fechando os canais de potássio, despolariza e abre os canais de cálcio, fazendo com que esse cálcio libere as vesículas de acetilcolina, certo? Então, o que foi que ele falou que pode cair na prova? Quais são as 3 proteínas responsáveis pela liberação de insulina dentro das células beta pancreáticas? Então, vai ser GLUT2, canais de potássio e canais de cálcio, certo? Lembrando que o ATP é que bloqueia os canais de potássio, fazendo com que despolarize, liberando cálcio aí e soltando as vesículas de insulina, certo? E aí o que acontece? Em cada célula tem um tipo aí de receptor, certo? Que vão ser estimulados. O que ele mandou gravar isso aqui, mas o que eu acho interessante, assim, perceba que GLUT, por exemplo, o GLUT1 tem na placenta no GLUT1, no GLUT3, no GLUT6, certo? Quem é placentário, será que vai perguntar isso? Quem é do encéfalo? 1, 3. Quem é, enfim, saber que a beta, fígado aqui, ó, certo? Células epiteliais estão aqui, tudo em GLUT2, certo? E eu acho o outro GLUT que vai ser importante vai ser esse GLUT4 aqui, ó. Tá relacionado com músculos, né? Incorporação de insulina aí no músculo aí. Então eu acho que isso pode sim ter sido adiposo também. Então acho que isso aí pode ter a ver aí com o que pode cair na prova, certo? O resto aqui eu não acho que pode cair, certo? E eu marquei também esse 7 aqui para hepatócito aqui, certo? Mas fígado já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó, no 2, certo? Então, pode ser que ele pergunte, fígado tá no qual também, então pode ser que caia aí 2 pro fígado, que é o que mais se fala aí, certo? 6 e 7 aí, certo? 6 e 7. Mas o que eu acho que ele pode perguntar é mais aí de músculos e slot RAM e fígado, certo? Então, GLUT2 e GLUT4 aí. Eles dão uma olhada nessa tabela e pausa o vídeo e dão uma gravada aí, beleza? A única coisa que eu percebi que decora aí disso aqui é isso aí, só isso. Agora aqui, função da insulina. Isso aqui, em cima disso aqui, ó, fica fácil aí de interpretar também. A gente falou lá, mediante o metabolismo de carboidrato. Quando a gente ingere carboidrato, o que é que acontece? Lá, ó, favorece a captação do metabolismo muscular da glucosa. Então, essa insulina vai levar o quê? Vai levar para o músculo,
certo? Essa glucosa para o músculo, certo? Aqui também, ó, facilita a captação e armazenamento da glucosa pelo fígado, certo? Então, armazena, a gente falou também, em caso de excesso. Aqui também, ó, proporciona a conversão do excesso de glucose em que? Em gordura, em ácido graxo. Já isso aqui eu discordo, tá errado. Inibe a gluconeogênese. Como é que a insulina inibe? A gente acabou de falar de armazenamento. E armazenamento de glucógeno é aqui. Certo? Não entendi muito bem. Eu prefiro não mostrar isso aqui. Depois a gente vê lá que no meio que não faz sentido, certo? Se ele fala de armazenamento, né, da glucosa por fígado, como é que inibe a... Não faz sentido. Isso aqui é converter em glucagon, certo? Então, eu acho que ele trocou alguma coisa aí. Eu não concordo. Lá embaixo também se contradiz, beleza? Então, cuidado aí para isso não acabar confundindo. Com relação aos lipídios, armazenamento de quê? De gordura pelas células adiposas, ou seja, ele vai pegar o excesso, vai transformar em ácido graxo, vai pegar esse ácido graxo e vai aqui nas células adiposas, tá certo? Porque ele está falando de lipídio aqui, depois de proteína, tá? Depois, ó, aumenta a síntese de ácido graxo e triglicerol, né? Pegar esse ácido graxo e virar agora triglicerol nas células adiposas, certo? Perceba que está repetindo as mesmas coisas. E lá embaixo vai repetir toda hora falando a mesma coisa. E de proteínas, como eu falei, ó, a insulina, além de levar a glicose para dentro da célula, para dentro do músculo, para dentro do fígado, certo? Para dentro dos adipósitos, através de ácido graxo, ela também pega a proteína que a gente ingere na alimentação e disponibiliza para dentro das células, certo? Ela tem essa função. E se eu faço a ingestão de proteína e leva para dentro da célula, isso evita com que eu use a proteína da célula para poder para o metabolismo dessa proteína, que é o chamado de catabolismo. Então, o que é um catabolismo? É você usar proteína, da sua célula, né, proteínas da sua célula, como fonte de energia, né, para fazer síntese de outras proteínas. Então, se a insulina permite a entrada através da ingestão disso, então isso evita o que? Inibe o catabolismo proteico, estimula o transporte de aminoácido até o interior da célula, certo? Aqui está dizendo, inibe a gluconeogênese. Não entendi porque está aqui, eu não vou entrar nesse mérito, mas senão vai confundir a cabeça aí, cuidado. Depois a gente vê isso lá, certo? E ele diz aqui de metabolismo em íons, que eu acho que não vai cobrar, mas diz assim, aumenta a permeabilidade celular de potássio, magnésio e fósforo, certo? Então, aumenta a permeabilidade de potássio, magnésio e fósforo. Acho que isso não cai. O próximo slide que eu separei aqui foi falando que a insulina, né, a captação de glucosa, eu pego essa glucosa aqui e faço o que? O aproveitamento e armazenamento. Aqui, ó, certo? Armazenar glucosa é gluconeogênese, virar glucogênio, certo? Então, para não confundir isso aí, então eu capto essa glucosa, certo? E acabo fazendo com que ela possa ser aproveitada imediatamente ou armazenada aí, como a gente já falou, certo? Foi isso que eu vi de interessante nesse slide, certo? Com relação ainda à insulina, glucosa e fígado, por exemplo, a insulina, depois de comer, certo? Depois da comida, o depósito é quase imediato de glucógeno. Aqui, ó, certo? Ou seja, o fígado a partir da glucose absorvida. Então, depois que eu como, praticamente aí, é imediato, porque eu já tô com reserva ali, eu não fiz nenhuma atividade física, eu só me alimentei, ele já vira reserva. Já em jejum, certo? O jejum diminui, ou seja, faz o que? Transforma em glucosa, certo? A insulina vai pegar e vai disponibilizar, como eu falei, vai pegar e vai disponibilizar, certo? O que mais? Cadê? Na verdade, aqui diz, olha como ele se contradiz, né?
Porque a função do glucagon, como eu falei, é quebrar essa reserva e disponibilizar na corrente sanguínea. Tem que tomar cuidado, porque assim, ó, diz assim, ó, em jejum diminui. Ele fala assim, ó, diminui a insulina, óbvio. Se eu tô em jejum, eu não tenho insulina. O que é que eu tenho que ter em jejum? É glucagon. E esse glucagon vai transformar em glucosa. Tem que tomar cuidado. Ele vai pegar esse glucógeno, quebrar, transformar ele em glucose e liberar no sangue. Então isso aqui, ó, é o glucagon. Esse slide dele, assim, tá meio assim, né? Aquelas informações, assim. Tanto que nessa aqui, ó, em caso de não conseguir ter essa reserva aí de insulina, ou essa disponibilidade nos músculos de reserva e nem no fígado, ele vai gerar o corpo cetônico aqui, que ele até citou isso aqui que não precisa gravar, mas a gente viu também na aula lá de bioquímica. Em caso de não ter essa reserva, eu vou pegar os adipósitos, né, células adipósitas onde eu tenho reserva, eu vou quebrar e se transformar em glucose. Só que isso gera uma consequência que são corpos cetônicos que fazem com que o pH aí acabe ficando ácido, ele diminua, certo? Então tem que tomar cuidado aí, que esse slide dele assim não tá bonitinho não, tá? Mas a intenção é mostrar isso aqui, certo? Outra coisa aqui também, que eu marquei aqui como importante, que a insulina inibe a glucogenia hepática, certo? Reduz a quantidade da atividade enzimática e reduz a liberação de aminoácidos dos músculos, reduz a liberação de aminoácidos dos músculos e outras células, certo? E favorece a conversão do excesso de glicose em ácido graxo. Ou seja, ele vai pegar esse excesso aqui, certo? Converter em ácido graxo e armazenar aqui em forma de triglicerol, certo? Triglicerol. Gluconeogenia. Gluconeogenia está relacionada a aminoácidos. Deixa eu ver aqui em cima se eu estava lendo errado. Não. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Mas é isso mesmo. Tá. Deixa eu ver. Como o vídeo é emendado aí, não tem como cortar, tá? Não, é isso mesmo. Pode confundir aí para não dar problema, certo? Tem que tomar cuidado aí com essa informação de Calma aí. E a insulina disponibiliza, ou é ela que leva lá para dentro do fígado para ser armazenado, certo? Não confunde aí, que senão isso dá merda. Já é o glucagon que quebra tudo isso daí, certo? Insulina e glucosa no encéfalo. Isso aqui eu só trouxe para mostrar que a insulina ela tem passagem, ela tem a glucose ela tem permeabilidade aqui. Então é quase escasso a captação de glucose aí, por exemplo, via insulina para levar para o cérebro, certo? Porque o cérebro ele tem uma permeabilidade dessa glucose aí com facilidade. Ele teoricamente não necessita aí da insulina, certo? Aqui também é insulina e os hidratos de carbono. Deixa eu ver o que foi que eu coloquei aqui de interessante. Na verdade diz que a insulina favorece o transporte de glicose, né, em sua utilização no corpo, transporte, certo? Tem fator direto no depósito de graxas, né, que são nas células adipósitas, como eu já falei, fica repetindo, esse lado fica sempre assim, ó, certo? Então dentro das células adipósitas aporta glicerol, enfim, nada coisa não. A parte patológica eu não vou ficar pegando assim, porque não é função dele aí. Então, relacionados aos lipídios também, aqui ó, repete de novo, tá vendo? Aumenta a utilização de glucosa pelos tecidos, ou seja, reduz a utilização de graxas, certo? E
E ali bota fomenta a síntese de ácido graxo por hidratos de carbono. Quando ele diz assim, ó, a utilização da glucosa evita com que eu use a graxa. A graxa dá problema se eu usar. Óbvio, de forma exacerbada, certo? E fomenta a síntese de ácido graxo por os hidratos de carbono. Dentro dos hepatócitos são levados até as células adiposas por las lipoproteínas. Então, é ele que faz o processo lá, né, de transformar os hidratos de carbono em ácido graxo. É só estar repetindo isso aqui, ó, glucose em ácido graxo, só para ter mais informação, certo? Armazenamento de glucosa, ou de graxa, né, dessa gordura, como eu já falei, certo? Como é que ela faz aqui, ó? A insulina acaba inibindo a ação da lipasa, que é quem degrada aí esse ácido graxo. Por quê? Porque a insulina vai fazer o seguinte, opa, eu não vou usar o ácido graxo porque eu tô armazenando e tô levando para dentro da célula, tô armazenando. Como é que eu vou? Se eu tô armazenando, como é que eu vou quebrar o que eu tô armazenando? Então acaba inibindo porque não precisa quebrar. Eu tenho, né? Eu tô com saldo, certo? Enfim, então o ácido graxo e triglicerol é só o processo aí. É porque a gente sabe que fica repetindo esse processo que ele não vai cobrar, é só entender o mecanismo aí. Já a deficiência de insulina, quando não tem insulina, aumenta o uso do quê? De ácidos graxos como energia. Isso acontece também, como eu falei. Em casos aí já onde eu não tenho reserva mais por falta de reserva no músculo e no fígado, aí sim, devido a um processo de jejum prolongado, certo? Ou diabetes mellitus aí, onde eu não consigo levar para dentro das células, ele acaba pegando e liberando de ácido graxo, que ele entende o seguinte, opa, não tá entrando, eu não tenho, então acabo liberando aí glucagon pela deficiência de insulina, certo? Então quem vai fazer essa quebra aí, ó, é o glucagon, certo? Pela deficiência de insulina. Vai entrar outra coisa na jogada. Aqui eu marquei também que vai gerar corpo cetônico, só isso, né? A quebra dessa via alternativa aqui, né? De lipólise aí da graxa armazenada, acaba gerando aí corpo cetônico. Aí aqui diz o seguinte com relação à carência de insulina. Lembra que a carência de insulina, a insulina ela faz o que? Ela inibe a utilização de proteína. Mas como eu tô carente, ele vai fazer o que? Catabolizar, tá vendo? Vai aumentar o catabolismo, eu vou usar a proteína, certo? Eu vou ter que aumento de aminoácido no plasma por conta justamente disso. Eu acabo quebrando esses aminoácidos aí, gerando para tentar gerar energia. Aumento no plasma para que o fígado pegue esse aminoácido aí e converta em glicose, certo? Então, um processo catabólico aí devido à carência dessa insulina. O mecanismo de secreção da insulina eu já falei, né? Tem que gravar essas três. GLUT2, canais de cálcio e canais de potássio. Lembrando que o ATP fecha de potássio e abre de cálcio, né? À medida que depois abre de cálcio e libera as vesículas de insulina. Fatores que aumentam ou diminuem a insulina. Olha aqui que interessante, ó. Aumento. O que é que faz eu aumentar a insulina? O aumento da glicemia faz eu aumentar a insulina para pegar esse açúcar que está todo disponível no sangue e jogar para fora, né? Jogar para dentro das células ou armazenar para não ficar na corrente sanguínea, certo? Aumento dos ácidos graxos livre também, porque eu vou pegar essa insulina e vou começar a converter em ácido graxo, vai ficar livre no sangue, e depois ele vai ser armazenado também. Aqui, aumento do aminoácido no sangue, a gente viu também, por quê? Porque se eu tô com essa insulina aumentada, cadê? Aumento da secreção, aumento dos aminoácidos do sangue. Eu vou acabar... Eu não sei porque ele botou esse aumento aqui. Porque entenda assim, se eu tô com a insulina... fatores que aumentam... o aumento do aminoácido no sangue, certo? Vai fazer com que isso aqui se converta em glicose e aí eu vou ter que gerar insulina. Se for assim, porque a gente viu que a insulina, ela inibe... Cadê? Ela inibe o catabolismo, certo? Acaba inibindo aí o catabolismo.
Porque ela pega os ácidos, os aminoácidos e levam para dentro da célula, certo? Então, se eu tenho um aumento de aminoácido no sangue, consequentemente acaba aumentando a insulina, né? Para poder ela pegar esse aminoácido e levar logo para dentro da célula. Massa, é isso mesmo. Então, o aumento disso, ou seja, temos aqui, ó, aminoácido, ácido graxo e glucose. 3 coisas que ela vai... Aumentou isso, ela vai pegar isso daí e vai jogar logo para dentro da célula, distribuir, certo? Já o glucagon faz o processo inverso, né? Ele vai quebrar isso daí para disponibilizar na corrente sanguínea para o fígado converter em glicose, certo? Também eu coloquei aqui que o aumento de hormônios gastrointestinais também, como gastrina e secretina. E isso aqui, ó, estimulação de beta-adrenérgicas e a resistência de insulina faz aumentar a insulina também, né? Óbvio. Ou seja, obesidade, essas coisas que aumentam a resistência à insulina. Tabagismo, né? Sedentarismo, enfim. Já a diminuição, né? O que faz diminuir a insulina é a diminuição da glicemia. Pô, se a glicemia tá pouca, eu vou diminuir, porque quem vai entrar na jogada é o glucagon, certo? No jejum também, né? A somatostatina, que não é um antagonista, né? Ela é ela que vai equilibrar o processo, né? Ela é quem equilibra. Atividade alfa-adrenérgica e a leptina também. Essa leptina é o hormônio da saciedade aí, certo? Então, principais aí fatores que diminuem a insulina, bota aí a diminuição da glicemia, o jejum, somatostatina, certo? E leptina. Lembrando que a alfa-adrenérgica é diminuição e a beta-adrenérgica é o aumento da insulina. É só lembrar que beta é de insulina, né? E marca, não tem nada a ver beta-adrenérgica com célula beta, pelo amor de Deus. Aqui é só para fazer uma memorização. Aí vem assim, o aumento de glicemia estimula a secreção de insulina. Assim, os níveis normais de glicemia tá entre 90 e 99, certo? E o ritmo de secreção de insulina é 25 nanogramas por minuto. De 80 a 99 miligramas por 100 ml. Aqui é 25 nanogramas por minuto. Aqui eu coloquei também só para dizer que quando a gente faz a alimentação acontece um primeiro pico de insulina, né? 15 minutos depois da alimentação, dá um pico de insulina aí. Depois essa insulina volta a subir novamente, só para saber mesmo. Na verdade ele diz assim, de 3 a 5 minutos dá um pico e o segundo é depois de 15 minutos. Não entendi porque ele diminuiu. Dá uma queda aqui de 15 minutos, né? Porque ele falou na aula aqui 15 minutos. Então é de 3 a 5 minutos ele dá um pico de insulina, certo? E daqui, ó, que é o 0, de 3 a 5 minutos ele dá um pico da insulina. E ele volta aqui a subir novamente, ó, 40 minutos depois, tá? Uns 40 minutos depois. Volta ao normal. Esse 15 minutos aí é uma baixa aí do processo, certo? Só pra gente entender os níveis aí, certo? Existe um pico e uma retração aí e sobe novamente depois. Por isso que dá o sono, né? Sobe muito aí. A gente vê que também tem hormônios aí como somatostatina, que é que controla, que eu falei lá, das células delta. Cortisol, progesterona e estrógeno aí também são hormônios aí que estimulam a insulina, certo? Isso aqui eu coloquei, na verdade, é só para saber que a insulina vai entrar aí com o consumo alto de carboidratos, certo? E vai usar pouco lipídio aí, justamente porque eu vou armazenar ele. Enfim, sem insulina eu vou usar bastante os lipídios, acabo gerando um corpo cetônico e pouca glucosa porque eu não tenho, né? Se eu tivesse, eu usava insulina. Só pra saber isso aí. Aí aqui vem o glucagon, que ele não fala muita coisa, mas basicamente, como eu falei, é a quebra de glicose, né? Transformar, disponibilizar a glicose no sangue mediante aos adipósitos, fígados e músculos, certo? Ela tem função oposta da insulina, certo? A insulina, ela leva, né? Ela armazena, né? E essa somatostatina é produzida pelas células delta pancreáticas
e acaba aí fazendo estimulação e inibição aí, né? Perceba aqui, ó, estimula o aumento da glicemia, aminoácido e ácido graxo, que é sempre tudo que a gente tá falando, né? Aminoácido, ácido graxo e glicemia, que é glucose. Também faz a inibição aí de insulina e glucagon, então ela que faz o controle aí também. Está relacionado com a motilidade do estômago, do duodeno e vesícula biliar. Mas enfim, que saber que a somatostatina ela que inibe os dois, né? Tanto um quanto o outro, certo? E os dois são estimulados mediante ao nível de açúcar, certo? E ela também ela atua aí também fazendo um aumento, né? De aminoácidos ácido graxo, estimulando aí, certo? Estimula aminoácidos ácidos graxos, glicemia. Aí ela falou lá de diabetes mellitus, tipo 1, acaba lesionando as células pancreáticas. E o que acontece aqui? Acontece um processo de hiperglicemia, porque eu não tenho insulina, né? E aí acaba aumentando o nível de glicose no meu sangue, porque eu não tenho insulina para levar para o músculo e para armazenar, e acaba aumentando essa glicose aqui, certo? Então eu acabo utilizando aqui, ó, o ácido graxo, né? E colesterol para quê? E também proteína, perda de proteína. Acaba usando essas duas fontes aqui, ó, para gerar energia aí. Mas acaba que não dá em nada, né? Porque proteína e colesterol vão virar glicose e vai vir pro sangue e vai para onde? Se não tem insulina. Então olha o processo, olha a complicação que gera, né? Você vai acabar definhando, porque vai usar células do seu corpo, que são armazenadoras de proteína e de coisa, e não vai resolver nada, porque vai voltar pro sangue, né? Só que isso aqui vai gerar uma consequência que vai vai diminuir o pH, deixar mais ácido, vai piorar a situação toda ainda, vai aumentar a glicose mais, por isso que quem não tem insulina só sobe, mesmo sem comer nada, sobe, porque ele tá usando e convertendo, certo? Aí ele colocou isso aqui, eu não acho que cai, certo? Mas eu separei ali, enfim, mas isso aqui ele falou que cai na prova, certo? Que a insulina acaba gerando aí poliúria, desidratação, né, intra e extracelular, e polidípsia. Na verdade, a gente aprendeu que é polifágia, né? Poliúria, que é muita urina, polidípsia, que é sede, e polifágia, que é perda de massa, né? Por conta disso aqui, ó. De que? Proteína, ó. Perda de proteína. Perda de ácido graxo. Vai consumindo tudo que você tem. Então deveria estar aqui também polidípsia, poliúria e polifágia, certo? Além de desidratação. E aí também, óbvio que acaba lesionando também os vasos sanguíneos, né? Questão tissular, gerando o pé diabético, né? E lesionando as microcirculações, aí acabando ocasionando isquemia, infarto agudo no miocárdio, cegueira, né? Gangrena, etc. Certo? Retinopatia. A princípio é isso aí, beleza? Não é tão complexo, não tem o que gravar assim de cálculo, né? E escuta de novo aí, mas basicamente essa tabela aqui resume tudo aqui de insulina, né? Tentar entender a relação com aminoácido, a relação com o lipídio e a relação com a glucosa, a relação com o adipósito, a relação com o fígado e a relação com o músculo. Basicamente isso. Tamo junto.